Agora vamos para a nossa última questão aqui, ó. Que parece ser bem inofensiva, mas ao mesmo tempo bem esquisitinha, né? Olha só que interessante. X elevado a 2 cosseno de y. Nós vamos ter que enxergar isso de duas maneiras. Quando eu estiver variando x, né? Deixa eu até pegar um outro papel aqui para escrever. Quando eu estiver variando x, né? F de xy, eu tenho que entender que o x é variável. Então aqui é como se fosse x é variável, todo o resto lá em cima é constante. Então x elevado a n, que a derivação é simples, que a gente já está acostumada. N, x elevado a n menos 1. A gente já está bem acostumado a usar esse tipo de derivação. Porém, quando a gente analisa como f de y, de xy, ou seja, eu estou variando o y, então eu tenho aqui agora uma constante, certo? Uma constante que está elevada a outra constante que multiplica uma função, que eu posso chamar de u aqui, né? Beleza? Então o que eu vou ter que imaginar? Que isso aqui é um número elevado a uma função. Se a gente olhar a tabela de derivadas, tem lá o a elevado a u, que era nada mais que um número elevado a uma função, que é esse nosso caso aqui, tá? Quando eu estiver variando o y. E como é que se deriva isso? Vai ser a elevado a u, ln de a, u', tá? Então a elevado a u, repete, vezes ln do a, que é o número aqui de baixo, vezes u', que é a derivada do u lá de cima. Então esse aqui vai dar um trabalho um pouquinho maior pra gente, diferente do que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Então vamos então começar pelo mais fácil, f de x, entre aspas, mais fácil, né? Porque a partir do momento que a gente for fazer o f de xy vai dar trabalho. Então f de x de xy, eu vou considerar que o x é uma função e aqui em cima é tudo constante. E como é que a gente deriva isso? Né? Fica aqui, ó, como a gente fala, entre aspas, desce o expoente, 2 cosseno de y, vezes x elevado a, subtrai 1. Desce o expoente e tira 1. Certo? Beleza, fizemos isso. Derivamos em x. Como é que isso fica mais arrumadinho? Não fica, né? Ele já está praticamente do jeito certo. Mas a gente pode escrever assim, ó. 2x elevado a 2 cosseno de y menos 1 vezes cosseno de y. E está finalizado aqui a primeira ordem, variando em x. Vamos pegar isso e vamos variar em x de novo. Variar em x de novo. Pegar aqui, ó, e variar em x. Mesma coisa. O cosseno de y aqui vai ser uma constante. Esse 2 vai ser uma constante. Nós temos aqui o x, que é a função, elevado a uma constante. Então, desce a constante, 2 cosseno de y menos 1, que multiplica aqui por 2x, e aqui vai ficar menos 1 de novo, né? Então, desce, tira 1, vai ficar menos 2. 2 cosseno de y menos 2. Vezes o cosseno de y, que já estava ali. E aí, o que vai acontecer? Agora, eu não vou nem continuar aqui, eu fiz um igual aqui, mas vai ficar muito grande. Eu vou aqui para baixo. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar tudo isso aqui que está multiplicando com isso e distribuir aqui no 2 cosseno de y menos 1. Então, isso aqui vezes 2 cosseno de y, ó, 2 vezes 2, 4. X elevado a 2 cosseno de y menos 2, legal. E o cosseno de y vezes cosseno de y, cosseno ao quadrado de y. Olha que doideira, hein? Talvez se eu tivesse deixado esse x aqui do lado de cá, ficaria mais fácil de enxergar. Menos tudo isso vezes 1. Então vai ficar 2x elevado a 2 cosseno de y menos 2 cosseno
de y. E a gente termina aqui o f de xx. Maravilha? Não é tão simples assim, né? Agora vamos pegar o f de x e variar em y. E é aí onde as coisas mudam bastante aqui, né? Nós vamos ter uma dificuldade nível hard aqui para poder responder. Por quê? Se a gente analisar esse nosso camarada aqui, ó, nós temos aqui, se eu tampar esse cosseno de y multiplicando, uma função que tem cosseno de y lá. E se eu tampar aqui, eu tenho cosseno de y. Então isso aqui é um produto. Então eu vou ter aqui, ó, u e v, que eu vou ter que aplicar aqui. U'(v) mais U'(v'). Certo? Então U', derivada de U. Mas eu tenho que pensar no seguinte. Eu estou usando a minha função variando y. Então eu tenho que considerar que é o quê? É um a elevado a u. Olha que trampo. Olha que trampo. Então eu vou ter que vir aqui, ó. Lembrar que é isso, ó. A elevado a u. Quem vai ser o a elevado a u? O u'. Esse u'. Então o 2 é constante, se mantém. Vai ser a elevado a u. Então a é o meu x, porque ele está sendo considerado como constante. Elevado a u, que é a função, que multiplica ln de a, ou seja, ln de x, que multiplica u', que é a derivada daqui de cima, ó, 2 cosseno de y menos 1. Derivada de cosseno de y é menos seno. Então, menos 2 seno de y menos 1. Derivada de menos 1, 0. Vou colocar menos 0. Certo? E vou dar uma ajustada nisso aqui. Tudo é multiplicação? Então, menos com mais, menos. Menos 2 vezes 2, 4. 4. Aí eu vou colocar em sequência. ln de x, seno de y, x elevado a 2, cosseno de y menos 1. Olha que loucura onde a gente chegou. Certo? Esse é o u'. Então, u' menos 4, ln de x, seno de y, x elevado a 2, cosseno de y, menos 1. Esse é o u'. U' vezes v, né? V é quem? Cosseno de y. Mais u, que é 2x, 2 cosseno de y menos 1, vezes v', que é a derivada de cosseno de y, que vai ser menos seno de y. Tá bom? Vou deixar assim, não vou ficar arrumando muita coisa não. Ah, professor, mas o que daria para arrumar? Daria para organizar, né? Daria para organizar, deixaria aqui menos 4, ln de x, seno de y, cosseno de y, x elevado a isso. Aqui menos com mais, menos 2, x elevado a isso aqui, vezes seno de y. Show! E terminaria por aí. Esse foi o nosso primeira e segunda ordem, né? No caso aqui, segunda ordem. E aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos derivar essa função aqui, que está em preto, variando y. Que a gente já sabe como é que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que seguir esse mesmo esquema que a gente seguiu anteriormente. Vou fazer uma dobradura aqui para usar o mesmo papel. Então tá vendo aqui, ó, a elevado a u ln de a, u'. Quem é o a? O a é o x, o u, 2 cosseno de y. Então vai ficar x, 2 cosseno de y, que é o a elevado a u, vezes ln de a, que é o x, vezes u', que é a derivada do u,
que é 2 cosseno de y, que vai ficar menos 2 seno de y, porque a derivada de cosseno é menos seno. Tá bom? Então aqui vai ficar, no final das contas, menos 2 seno de y, ln de x, x elevado a 2 cosseno de y. Tá? Eu só peguei e multipliquei isso aqui, ó, que dá isso aqui. Então esse é o nosso f de y, derivada parcial de primeira ordem. Agora eu vou pegar esse camarada, fazer em y e fazer em x, tá? Vamos fazer em x primeiro. O que a gente tem que se preocupar aqui? Esse menos 2 seno de y é constante, mas esse ln de x e esse x são funções. Então eu tenho que entender que aqui, ó, eu tenho um u e tenho um v. Então o meu 2 seno de y fica aqui quietinho, que multiplica essa derivação desse produto. Então vai ser u', derivada de ln de x, que é 1 sobre x, vezes v, que é x elevado a 2 cosseno de y, mais u, que é ln de x, vezes v', que é esse camarada aqui, ó. Que lembra como é que a gente fez aqui? Derruba o expoente, né? 2 cosseno de y, que multiplica x e tira 1. 2 cosseno de y menos 1. Certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação aqui, né? Então, f de yx, de xy, vai ser menos 2 seno de y vezes 1. Então, vai ficar aqui menos 2 seno de y sobre x, x elevado ao quadrado cosseno de y, mais tudo isso aqui vezes isso, né? 4 ln de x, aqui é mais com menos, né? Vai ficar negativo. Deixa eu até fazer um rabisco aqui, ó. Menos 4 ln de x, seno de y, cosseno de y, x elevado a 2 cosseno de y menos 1. Certo? E aí, comparando aqui com essa, só teve um detalhe aqui que não tá batendo. Ah, tá bom, tá batendo sim. Olha que detalhe interessante pra gente poder analisar, né? Esse daqui tá batendo totalmente, tá vendo, ó? Menos 4, ln de x, seno de y, x ao quadrado cosseno de y menos 1 e cosseno de y, tá batendo. Esse aqui tá estranho, né? Não tá batendo totalmente. Mas o que a gente tem que entender? Que esse x é a mesma coisa, como ele tá aqui embaixo, é a mesma coisa que x a menos 1. Então eu posso subir, né? 2 seno de y, x 2 cosseno de y, vezes x elevado a menos 1. Lembra que a gente pode inverter, jogar para cima? Tá? Então aqui vai ficar assim. Tá bom? E aí a gente pode fazer o quê? Ó, bases iguais, somam os expoentes. Menos 2 seno de y, certo? Aqui mantém a base, somos expoentes, como está negativo, menos 1, menos 4, ln de x, seno de y, cosseno de y, x ao quadrado cosseno
de y menos 1. Ah, professor, mas aqui tá positivo. Não tá, ó. Menos com mais é menos. Aqui eu não continuei para não ficar muito grande. Então deu exatamente a mesma coisa. Tá bom? Deu exatamente a mesma coisa. Tá? E aí, se eu pegar esse camarada aqui, fazer ele em y, eu vou ter que entender que aqui eu vou ter u e v, ó. Ali eu vou ter u e v. F de y em y. Certo? Então eu vou ter aqui, ó, u', derivada de seno é cosseno, então menos 2 cosseno de y, vezes v, que é x2 cosseno de y, e eu não posso esquecer que essa constante continua, u', com constante, mais u, que é menos 2 seno de y, eu vou deixar aqui assim, ó, menos 2 seno de y, que é o u, e o ln de x, que é a constante que fica aqui quietinha, vezes v', que é a derivada desse camarada aqui, ó. Como a gente está considerando aqui uma constante elevada a uma função, é a mesma, né? Essa daqui que a gente está trabalhando, ó. A, u, ln de a, u'. Então vai ser a, u, ln de a, u', derivada de 2 cosseno de y, menos 2 cosseno de y. Menos 2 cosseno de y. Aqui tá tudo multiplicando? Tá, não tá? Menos com menos mais. Então aqui vai ficar, arrumando bonitinho, 2 cosseno de y, ln de x, x elevado a 2 cosseno de y, menos com menos mais. Aqui que eu posso fazer, ó, 2 vezes 2, 4. Ln de x com ln de x, ln de x ao quadrado. Aqui, seno de y, cosseno de y, x a 2 cosseno de y. E aí a pergunta que não quer calar, professor, por que